Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho aqui conversar com vocês, meus amigos espíritas, meus amigos simpatizantes da doutrina espírita, meus amigos que de repente nem são espíritas, nem são simpatizantes, mas vieram conhecer um pouquinho do que eu preparei para trazer para vocês. Assuntos que eu entendo que são de utilidade moral, de utilidade espiritual e de certa forma até nos fortalecem no aspecto material das nossas existências. Então, para a gente começar, embora seja uma live, fazendo no meu perfil público, no perfil do SEAC, eu gosto de sempre fazer como fazemos numa casa espírita, que é a prece de abertura, depois o estudo e a prece de encerramento com vibrações. Faço assim porque nós estamos vivendo uma época dentro do nosso lar, mais tempo do que o normal dos outros anos de nossas vidas, mas esse momento dentro de prece, mesmo sendo virtual, mesmo sendo assim fisicamente distante, nós podemos sentir a presença dos bons espíritos, podemos solicitar o concurso deles para as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos e também para nos envolver e abraçarem com o seu profundo amor, porque eles têm muito amor por nós, com toda certeza. E aqui nós estamos em nome de Deus, em nome de Jesus, obviamente, e ao Pai Maior e ao Mestre querido, também na presença dos bons espíritos que cuidam de nós, que nos inspiram, que nos protegem, como o nosso mentor querido, que é um espírito evoluído mais do que nós. E os espíritos familiares e os espíritos simpatizantes da nossa causa, das nossas existências e das nossas metas, para que todos nós possamos estar envolvidos numa luz que nos protege, que nos acalma, que nos pacifica o coração, que minimiza as preocupações, os medos, e nos torna pessoas mais confiantes de que a verdade sempre será vitoriosa e a vontade do Pai Maior, que fez leis perfeitas. Deus não vem interferindo aleatoriamente nas nossas vidas, mas mediante as leis perfeitas que criou, e que essas leis nos protegem e nos colocam sempre nos trilhos quando por acaso, inadvertidamente queiramos delas desviar. Então assim, nós sabendo que estamos acompanhados pelos bons espíritos, pedimos humildemente que Deus esteja conosco nesta noite, que Jesus nos ampare nessa noite, que os nossos mentores nos inspirem essa noite, para que possamos fazer um estudo produtivo e que seja útil para todas as pessoas que tiverem acesso a ele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, pessoal, boa noite. Para quem chegou depois e eu não cumprimentei ainda, depois eu faço minha curtidinha nos comentários que eventualmente tiverem. Hoje nós vamos conversar sobre o tema que eu denominei Terra do Caos à Ordem. Pelo título pode até parecer uma coisa muito grandiosa, mas nós não temos tempo aqui de fazer um estudo super profundo, mas temos tempo para fazer um estudo básico que vai nos fazer ter algumas reflexões doutrinárias a respeito dessa situação que o planeta vem desenvolvendo. É óbvio que muitas pessoas gostam que a doutrina espírita dê uma resposta pontual para as problemáticas que nós vivemos, mas como bem se sabe, a doutrina espírita não vai responder a todos os aspectos das nossas vidas. Por exemplo, se você for procurar o que é doação de órgão dentro da doutrina espírita, não vai encontrar, porque não tem, não existia, não tem. Mas dá para refletir sobre a doação de órgãos, por exemplo, dentro da ótica espírita. É uma questão de filosofia, de você estudar os aspectos, compreender e ver onde que se encaixa no nosso cotidiano. Os assuntos que nós falaremos hoje, que são assuntos de A Gênese, de O Livro dos Espíritos, de outras obras, com obra de Emmanuel, obra de Richard Simonetti e assim vai, nós temos que considerar que são obras que nós podemos utilizar para responder alguns questionamentos dos coraçõezinhos apertados que muitas vezes nós estamos carregando dentro do peito. Então, a primeira questão, nós estamos agora começando, inicialmente falando lá dos últimos 2 capítulos da obra A Gênese,
que é de 1868, 152 anos de publicação da obra A Gênese, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do progresso planetário. Então a primeira pergunta que eu faço e eu mesma vou responder é se a Terra progride. E a doutrina diz que tudo, nós sabemos desde o Livro dos Espíritos que tudo na Terra progride, não há nada que não progrida. Mas é uma pedra, a gente não sabe como as coisas funcionam, mas tudo na Terra progride. Aliás, no universo progride, porque Deus é um Pai amoroso, um Criador amoroso, nós chamamos esse Criador de Pai, mas Ele é super justo, e não seria justo criar espíritos inteligentes que progridem até a angelitude e criar seres fadados a uma falta de progresso, a uma estagnação em níveis ou em momentos existenciais dentro da escala do progresso inferiores psicologicamente ou intelectualmente ou moralmente falando. Então sim, tudo vai progredir na Terra, e a Terra progride fisicamente através da transformação de todos os elementos. Quando nós vemos um terremoto, quando nós vemos um furacão, quando nós vemos um vulcão e outros eventos de características materiais, físicas, e também moralmente, pela depuração, ou seja, pela melhoria, pela eliminação de imperfeições dos espíritos. E o que dizem os espíritos dentro desta obra, isso já vem no decorrer também do Livro dos Espíritos, comenta sobre isso, é que nós temos que ter em mente que o progresso físico-moral da Terra ocorre paralelamente. São duas linhas caminhando na mesma direção. Então a gente pode até pensar que existe um progresso material maior do que um progresso intelectual ou moral, mas na verdade é tudo mais ou menos a mesma corrida, com a mesma umas distâncias pequenas, porque o progresso é paralelo para que possamos nos desenvolver. E como é que esse progresso se processa? São frases, são textos dentro de A Gênese, em que Kardec compila o material que ele coletou e concordou através de estudos e de análises que são textos verdadeiros, ou que eram textos verdadeiros, e por isso nós temos como base doutrinária. Ele traz a resposta de que esse desenvolvimento, esse progresso, ele se processa de duas formas. Uma delas é de uma forma lenta, a gente não percebe. Se nós olharmos a nossa vida há 10 anos, talvez a gente não note muita diferença. Mas eu conheço meu marido há 24 anos e quando eu o conheci, me lembro que fiquei muito impressionada, pensando assim, vamos cá entre nós aqui, né? Ai, gente, eu acho que ele é rico, eu consegui arranjar um namorado rico. Brincadeira, gente. Eu achei mesmo que ele tinha um pouco de dinheiro porque ele comprou um celular. Ele comprou celular, ninguém tinha celular, eu não conhecia celular, eu achei impressionante ver um celular, sabe aqueles tijolões, lembra do StarTAC, acho que era o nome, não me lembro bem, enfim. Então, imagine isso há 20 e poucos anos, imagine há 50 anos, e vamos imaginar há 200, 500 anos. Esse progresso é lento, a gente não percebe muita coisa no decorrer de uma existência, mas se nós voltarmos ao tempo, vamos ver que as coisas andaram, que a Terra progrediu. Então é um progresso que acontece lentamente, gradualmente, de uma forma quase insensível. Isso está diminuindo, nós estamos vendo uma aceleração do progresso, inclusive material. A outra acontece de mudança brusca, abrupta. Ela vem e dá um choque de realidade, seja com a violência material, como eu já falei, desses cataclismas da nossa existência física na Terra, ou de qualquer outra mudança abrupta. E esse choque de realidade causa um movimento, isso são palavras da obra A Gênese, um movimento ascensional mais rápido, que vai, é claro, estar subordinado ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade de fazer o que é correto. Bom, tudo isso que eu estou falando está submetido a leis, são leis fatais, não o termo fatal no sentido de
que a gente utiliza comumente, fatal, ai, porque morreu, fatal, acontecendo. Não, fatal é que não tem como escapar, é definitivo. Então são sujeitos a leis, todos esses movimentos. Então nós não somos vítimas de um acaso, não somos vítimas de um acaso planetário, de um acaso de revoluções físicas planetárias, nem mesmo dentro das nossas existências. Uma outra questão que nós podemos questionar é se nós já progredimos. Vocês acham que vocês já progrediram? Será que eu já progredi? E, ok, vamos extrapolar. Será que a sociedade já progrediu? Progrediu quanto? A gente tem dúvidas a respeito disso, não é verdade? O que os espíritos dizem é que a sociedade, não, como um todo, a humanidade tem realizado grandes, incomensuráveis, incontáveis progressos. Então nós sim temos progredido muito, principalmente no aspecto intelectual, no aspecto da inteligência. Nós progredimos demais, nós chegamos a resultados assim absurdamente positivos nas ciências, nas artes e no bem-estar material. Parênteses aqui, nós temos visto, de certa forma, principalmente nas últimas décadas, uma deterioração, por exemplo, das artes e de forma geral, qualidade de música, qualidade de pintura, de obras de filme, tem violência, tem abusos de todo tipo, mas não é disso que eu estou falando. Intelectualmente, nós tivemos um desenvolvimento muito grande. Basta ver o que nós temos de artistas que pintaram, que criaram composições, músicas maravilhosas, sinfonias maravilhosas e muitas outras obras, e na ciência, quanto desenvolvemos, etc. Então, sim, nós vamos crescendo, evoluindo intelectualmente. Só que falta o quê? Nós sabemos que falta uma coisa importantíssima que ainda tem a ver com um desenvolvimento dos valores morais e, por consequência, de um desenvolvimento espiritual de cada um de nós aqui, residentes temporários do planeta Terra, que ainda é oficialmente classificado como mundo de expiação e provas, mas que já se sabe desde o tempo da doutrina espírita, da concretização, da materialização da doutrina espírita com a codificação, através do Livro dos Espíritos de 1857, que nós estamos já num processo de entrada no tempo de regeneração. Agora, o que a gente ficava imaginando, talvez, que chegaríamos numa época, ok, vamos dizer assim, vamos brincar, 2012, que tinha aquelas profecias, então a partir de 2012 já saímos do mundo de expiação. Não, a doutrina espírita não fala isso, tá? É importante saber, mas entramos no mundo de regeneração. A gente não encontra isso, e mesmo que fosse um marco, esse marco não é assim, eu atravesso essa linha e virou um paraíso. Não é assim que a coisa acontece. Por quê? Porque a Terra adentra nesse progresso material que eu falei no começo, começa a movimentar nesse progresso, nesse desenvolvimento geral da parte física, da parte material, da parte intelectual, só que existe uma contrapartida que tem que acontecer paralelamente, e nós estamos muito rebeldes ainda. Dizem que o morador da Terra, o habitante do planeta Terra, é um habitante rebelde, e nós podemos ver em 2020 que continuamos com algumas rebeldias que são imaturidades ainda nossas, que nós podíamos estar muito melhor se já tivéssemos aprendido a ter o que falta, que é o quê? Que a gente fizesse reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, o respeito às diferenças, pensar no bem comum e não no meu bem e do meu grupinho, tentar fazer um aproveitamento da existência de forma mais coletiva, de forma que nós pudéssemos olhar para o lado e dizer assim: se eu tropeçar agora, este cara ou esta pessoa ou este ser à minha volta vai me ajudar a levantar. E isso tudo é o que
tudo isso que ainda nos falta, e nós já temos, mas ainda nos falta no grau necessário para o progresso total para este mundo de regeneração, é o que nos trará bem-estar moral. E o que está faltando de verdade? Perguntem a si mesmas, olhem-se no espelho e digam, o que me falta? Falta paz. Falta bem-estar moral, falta a gente ter consciência de que a gente está dando o nosso melhor, falta a gente conseguir pensar como eu posso contribuir para que essa aceleração do progresso aconteça. Mas por que razão que a gente ainda não consegue? Porque nós temos um hábito terrível aqui na Terra, talvez nem tanto em um país ou outro, mas aqui no Brasil, por exemplo, se tem muito fortemente também, que é a nossa tentativa de ficar mantendo do mesmo modo as mesmas instituições. Ok, em algum momento do passado, essas instituições, e quando eu falo assim, não é só política, não é só religião, não são só as escolas, o modelo das escolas, não são só a forma como nós gostamos de estudar ou competir, não. Qualquer coisa, qualquer instituição em que nós coletivamente coordenemos a existência terrena, nós continuamos querendo manter as mesmas. Só que, gente, não dá para manter mesmo tipo de instituição que foi boa e que foi positiva, que ajudou no progresso no passado, em 1800, 1500, 1200 ou em 1900 ou talvez até em 1999, por exemplo, e dizer que ela serve para hoje. E o processo de transformação das instituições também é muito difícil. Primeiro, porque tem muita coisa fundamentada nessas instituições. Muitas coisas das nossas existências estão pautadas naquilo que essas instituições decidem. Mas tem um problema maior. Se nós não estamos moralizados o suficiente e nós, seres humanos, aqui administramos as instituições, porque uma instituição não pensa, uma instituição não tem sentimentos e uma instituição não decide, então falta romper com essas instituições engessadas, quadradas e construí-las ou reconstruí-las de uma forma diferente. Se preciso, do começo, e se não for necessário, modificar a forma como nós pensamos as instituições. Então, o que diz a doutrina? O que diz a Gênese? Que certas instituições já são muito antiquadas, elas continuam redirecionando os nossos passos, cada vez de novo, outra vez e mais outra vez. E isso está nos atrapalhando. E os homens que estão precisando, sim, continuar desenvolvendo a inteligência, também devem desenvolver uma outra coisa, que é fundamental, o sentimento. E o que é desenvolver o sentimento neste quadro? Eliminar tudo aquilo que excite, que aumente, que amplifique o orgulho e o egoísmo. Então, não é só questão do ponto de vista que eu dei de como as instituições são, mas também que essas instituições têm aquela coisa, gente, eu sou advogada, eu posso falar, excelência, doutor, doutora, eu toda vez que me dirijo a um advogado, se eu já conheço de longa data, é meu amigo ou minha amiga, eu falo, oi, tudo bem, fulano, como é que vai, ciclano, tudo bem, mas se nós estamos num diálogo obviamente profissional, vai ter que se tratar de doutor e de doutora. E mesmo que não seja no cotidiano, às vezes eu troco ideia com algum colega e eu estou falando assim com um papo normal e eu falo, e aí, doutor? Por quê? Porque as nossas instituições fazem com que nós vistamos camisas que é para o ego ficar feliz, que é para o nosso senso de valorização pessoal crescer. Não tem problema nenhum chamar de doutora, nem o médico, nem o advogado, nem quem quer que seja, porque você respeita o conhecimento e de repente é um conhecimento que merece.
Mas para quê que eu preciso e vocês precisam e todo mundo precisa ficar achando que é o ego que tem que ser satisfeito pelas instituições? Não, é o amor que tem que ser base das instituições, é o respeito humano que tem que ser base das instituições. Tem que ser outro tipo de valor. Mas e aí a gente se questiona, ok, a gente vem num processo de milênios tentando aprimorar, tentando mudar, tentando se conhecer para se modificar, mas a gente não conseguiu ainda. Por quê? Parece que muita gente ainda não quer mudar. Será que a humanidade quer mudar? E se ela não quiser mudar, o que a gente faz? Não se preocupem. Vai haver, é óbvio, se a humanidade, uma maioria na humanidade não quiser mudar, o que vai acontecer é que o processo de transformação será mais lento. Mas aí, como nós temos já um planeta já pronto para regenerar, se a humanidade tem uma maioria de pessoas que ainda não quer regenerar, a tendência é que a força material, o peso da pressão externa seja maior. Vou explicar de uma forma. Vamos falar 2020, 20 de março de 2020, quando começou esse caos do coronavírus oficialmente no nosso país. Não estou tratando da doença, estou tratando das consequências da doença, politicamente falando, principalmente. Se fechou tudo, o que aconteceu? Eu e vocês tivemos que ficar em casa. Eu e vocês não pudemos abraçar mais ninguém. Eu e vocês tivemos que nos virar para trabalhar de uma outra forma. Eu e vocês tivemos que economizar. Eu e vocês tivemos que aprender a nos amar à distância. Eu e vocês tivemos que estar sentados à noite no computador para assistir uma palestra espírita, porque muitas casas, todas as casas tiveram que fechar. O que aconteceu? A pressão externa disse: ora, vocês não ficam o tempo todo assim no celular? No celular? Vocês não conversam mais? Vocês não se veem mais? Vamos botar uma força externa. E minha tese, tá, gente? Isso não é tese. Vamos colocar uma força exterior que mostre para vocês como é importante estar do lado de alguém, como é importante ganhar um abraço, como é importante ganhar um sorriso, olhar nos olhos, sentir calor humano, como é importante perceber que a tua dificuldade o outro passa todo dia, como é importante perceber que às vezes a gente não precisa trabalhar das 6 da manhã à meia-noite e conseguir ver o filho em casa só dormindo. Percebem? Esse exemplo que eu criei agora, nesse momento, eu não planejei dizer isso, eu estou falando por quê? Porque a exterioridade das coisas vai acabar fazendo que, se a humanidade não quiser mudar, ela será obrigada a mudar para se readaptar. E essas mudanças não devem nos escravizar, porque nós temos uma tendência à escravidão. Para vocês terem uma ideia, eu estava até comentando com o meu filho ontem, porque nós fomos no shopping, tivemos que pegar uma coisa no shopping rapidinho, e aí nós fomos e o shopping durante o tempo da pandemia fechou determinado estacionamento coberto. Um sol, um calor de 30 e poucos graus. Aí eu olhei e falei, mas tá todo mundo indo pro sol, se aqui já não tem cone? Bom, eu vou tentar aqui ver se tem sombra. Todo mundo subindo pro sol, as vagas no sol. E eu perguntei pro rapaz que estava na porta, tá fechado a garagem ainda? Ele falou, não, tá aberta. Sombra, gente, aquela coisa mais gostosa. Parei meu carro, não tinha ninguém quase dentro do estacionamento. Todo mundo no sol. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essas mudanças, se a gente não aceitou e não compreendeu ainda, a mudança tem que nascer de dentro, para não precisar vir de fora, a gente vai se acomodando em ciclos e outros ciclos, conforme onde a vida nos leve. Então, se alguém define o nosso comportamento, nós vamos fazer sempre assim. Só que Deus não faz isso com a gente, Deus não define o nosso comportamento, Deus não diz como nós temos que fazer. A lei divina ou as leis divinas vão nos mostrar qual é o caminho que dói menos,
Qual é o caminho que é mais amoroso? Qual é o caminho que é mais feliz? Como é que dá para fazer diferente? Se você vai por aí, você vai viver uma vida melhor. Se você não vai, ok, tudo bem. Sabe, vai fundo, é o teu caminho, vai chegar lá no final de qualquer maneira, porém vai se arranhar com os espinhos, com tropeçar nas pedras e ter mais desgaste. Então, este movimento, mesmo que a humanidade não queira mudar, ele é um movimento universal, não tem jeito de escapar deste momento que estamos vivendo, ou nós focamos que nós temos que desenvolver moralmente, espiritualmente e afetivamente, porque só intelectual não dá certo, tá criando coisas ruins para o mundo, ou a gente vai sofrer mais. Então a pergunta que vem é, então haverá sofrimento? Bom, considerando-se, eu vou até repetir as palavras de a Gênese há 152 anos, considerando-se que se opera presentemente, 152 anos já se operava isso que eu estou falando. Presentemente, um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Nós já estamos nesse processo regenerador e que está se acelerando e deve se acelerar mais, porque já vem de mais de 152 anos. E diz aqui, completando mais um pouquinho, que a multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. Germens do quê? Fraternidade. Eu não consigo sozinha, então eu preciso de alguém. Então alguém vai me ajudar. Se eu sei que eu não consigo sozinha e preciso de alguém, eu também sei que o meu irmão não sabe e não pode, não consegue sozinho. Então eu vou ajudar. Precisamos vestir a camisa da regeneração. Acho que a gente, em vez de só colocar, agora é época de pré-campanha, né? Em vez de só comer camiseta do partido que você segue, que você pratica e quer ajudar para mudar o estado material das coisas políticos do nosso país e do nosso estado, do nosso município, colocar assim, eu já estou no tempo de regeneração. Entenda assim embaixo, a gente coloca lá, eu sou fraterna, eu sou solidária, eu amo o meu próximo, eu respeito o meu irmão e eu quero ajudar, conte comigo. Vamos fazer uma camiseta assim? Camisetas vamos vender e distribuir para quem pudermos, dizendo, eu já estou no mundo de regeneração. Vocês estão no mundo de regeneração? Eu quero crer que eu estou, pelo menos, com um pezinho já, um deles, dentro do mundo da regeneração, porque eu juro por Deus, o que eu falo com vocês, eu acho que vocês percebem pela minha voz, quanto eu acredito nisso e quanto eu confio nisso de verdade. Então a humanidade se preocupa, mas a gente tem que se perguntar, será que isso é bom ou ruim? Claro que é bom, porque a humanidade tem como a natureza as suas estações. Tem a hora de frutificar, de brotar, de frutificar, de crescer o fruto, de morrer, caírem as folhas e depois brotar tudo de novo. A humanidade inteira, durante nós temos de conhecimento humano, é assim. E os indivíduos são nazis. E se a gente não conseguiu frutificar o bastante, compreender o bastante, fazer o que era certo no tempo da juventude, da maturidade, quando chega na terceira idade, nós adoecemos. E eu conheço pessoas que eu tenho dor no coração de enxergar o que essas pessoas estão fazendo com a própria vida quando tiveram uma vida inteira para mudar e não mudaram. Insistindo nos mesmos comportamentos e nas mesmas condutas que machucaram. E elas acomodaram-se, e é isso que eu falei do lado do estacionamento, a gente não tem que se acomodar com o sol queimando, vamos procurar a sombra. Elas não pararam de se acomodar a uma conduta que causava mal, e agora chega numa vida mais cansada fisicamente, numa terceira idade que já está maltratando, que o medo de concluir a vida sem ter feito tudo que precisava
bate no coração, mas não vai bater no coração da pessoa, nem que tiver 120 anos, se ela tiver feito o que devia fazer durante a sua jornada. Então, a gente tem fases na humanidade, fases na vida, e esta aqui é uma fase do planeta. Vai haver um renascimento, não haverá fim. Não tenham tanto medo a ponto de parar de viver. O medo Deus coloca em nós para que nós tenhamos cuidado com a existência que é frágil. O medo é para a gente se proteger e ser cauteloso, ser prudente. Não é para ser só medroso, só ficar dentro da casca da tartaruga ou dentro da sua caverna, porque assim a gente não enxerga o outro que está fora da casca, fora da caverna e que não consegue sozinho. E a gente também não consegue. E aí uma outra questão que a gente tem que perguntar. Ok, Vânia, você falou que enquanto a maioria não tiver mudado, como é que vai ser, né? Que a força das coisas vai levar. Então, e se os maus não permitirem a mudança? E eu pergunto para vocês, e se os bons quiserem a mudança? Porque nós tivemos durante uma existência muitos maus, mas sempre tiveram bons. Se nós aceitarmos que somos bons, porque a gente tem a índole boa e a tendência a querer o bem, não que nós sejamos perfeitos, ninguém é. Nós vamos poder agregar a fileira dos bons, nós vamos poder agregar a força do bem, e aí os bons serão a maioria. Eu não posso acreditar que ao vivo agora eu vejo 34 pessoas, já circulou aqui um pouquinho mais de gente, mas depois eu coloco lá à disposição, depois vem mais alguém que assistem, alguém que compartilha. Então vamos supor que tenhamos só 100 pessoas assistindo. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que gosta de mim, que confia no que eu digo. Vamos lá, digamos que tenha 10 pessoas só. São 110, mas de 100, cada 10 foi uma multiplicação, isso cresce. Nós temos mais gente boa na Terra do que más, porque senão a Terra não estaria madura para o mundo de regeneração. Então, não é se os maus vão permitir a mudança, é se os bons querem a mudança. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que a miúde os maus têm mais influência que os bons? Porque os bons são tímidos. Hoje, eu fui falar com pessoas sobre política. A pessoa disse para mim, eu odeio política. Ótimo, não tem problema nenhum. Tem problema? Não. A pessoa odeia política. Mas ela não vota porque ela odeia política. Ela não escolhe o seu candidato porque ela odeia política. E ela vai ser gerida. A vida dela vai ser definida e decidida por aquela pessoa que ela odeia e não ajudou a escolher. Tá? Isso serve para tudo, gente. É só um exemplo. Bom, as instituições terrestres vão mudar. Vai ser uma implantada fraternidade nas instituições terrestres. Não tem saída. Mas quando? Porque cada vez que se acelera esse progresso transformador que está acontecendo, a gente vai desencarnando, não vai? Cada um que desencarna agora já está sofrendo, se autoclassificando dentro daquela separação do joio e do trigo, o seu entendimento da parábola que eu faço, e que nós, conforme o grau de endurecimento ou não, a gente vai renascer aqui ou não. Muito endurecido não merece mundo de regeneração, vai nascer num mundo endurecido, vai nascer num outro mundo de expiações. Talvez até no mundo primitivo, vai saber. Mas se nós, mesmo falhos, queremos acertar, queremos fazer diferente, nós temos que lutar por isso. E ao desencarnar, Deus nos dará outra chance e viremos para cá fazer diferença. Ou vocês só estão vendo gente morrer por aí? Só desencarnação vocês estão vendo? Ou entrem no site do worldmeters.com/pt de português e vejam quantas pessoas nasceram no dia de hoje. Espíritos querendo descer aqui nesse mundinho que a gente não para de reclamar. Então, essa convulsão social, material, psicológica, até psiquiátrica, intelectual que nós estamos vivendo, elas estão fazendo, sobretudo, um convite. Para que lado você vai? O que você defende? E cuidado, para que a sua teoria de fazer o bem seja implantada num lugar
em que materialmente se faça o bem, porque vocês todos, nós todos temos conhecimento de muita gente boa, que tem muito boa intenção e que está andando com as pessoas erradas e por isso não faz o bem. Podemos esperar um futuro melhor? Sim, podemos, porque desde a época de a Gênese, há 152 anos, Kardec e os espíritos já diziam que a geração futura, que estará desembaraçada dos restos do velho mundo e formada de seres mais depurados, estará possuída de ideias e sentimentos muito diversos da geração presente. Eu digo para vocês, ainda talvez não sejamos totalmente a geração futura, mas ela está chegando. E nós somos os pais, as mães, os avós, os tios de uma geração que veio para mudar esse mundo. Só que eles são crianças, eles precisam ser educados por nós. E nós precisamos ensiná-los a amar, a respeitar, a sentir fraternidade e solidariedade, compreensão, perdoar e tudo isso que a gente estuda todo domingo. Então, de fato, diz lá Kardec, há 152 anos, nesta obra, a Gênese, o velho mundo estará morto e apenas viverá na história. Será só memória. E nós estamos assistindo de primeira fileira tudo o que está acontecendo neste mundo. E aí, uma outra pergunta que a gente deve falar, bom, ok, vou ainda estar acelerando esse processo, eu não estou dando conta nem em câmera lenta, quanto mais na velocidade que está, imagina se acelerar. Devemos nos preocupar? Nesse sentido, eu trago uma pequena passagem que é de Mateus, que lá em Mateus 24, que é conhecido como Sermão Profético, só um trechinho, que ele diz o seguinte, abre aspas, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, tudo que nós espíritas e os cristãos em geral esperamos é a vinda do Filho do Homem, que é a representação do amor do Cristo na Terra. E esse amor está cada dia mais perto de chegar, mas nós continuamos bebendo, casando, nos dando em casamento, comendo e nos divertindo, ou criticando, ou reclamando, ou julgando. E enquanto isso, grupos de pessoas que representamos aqui pelo velho Noé estão preparando a arca, que é aquela que vai recepcionar os que ficam na terra. Eu quero estar nesta arca. Eu convido vocês a ficarem nesta arca. Ninguém vai poder colocar ninguém na arca. Não tem senha entregue. Sou eu que crio a minha senha e ela vai estar tatuada dentro do meu coração. Vamos fazer isso por nós. Nós não devemos nos preocupar se estivermos fazendo o que é certo, se estivermos dando o nosso máximo, se não quisermos a felicidade efêmera do cotidiano de um domingo de sol na praia. Não é que não possa ter, pode, mas não é só isso a vida. Então a gente precisa despertar, porque o tempo está demorando, acelerando e nós estamos demorando a despertar. Dá para lidar com as dificuldades antes dessa paz se concretizar no planeta? Dá, se a gente confiar em Deus. Deus fez leis perfeitas. Deu errado na nossa ótica, então a gente diz, Senhor, olha, não estava esperando. Dá para me dar uma força para me sustentar nesse momento? Dá para me inspirar como eu faço de agora em diante? Dá para eu me ajudar a entender a tua obra? Me faz compreender e aceitar, porque é a tua vontade, não a minha. A certeza conforta a nós que somos espíritas e essa vontade de conhecer lei de causa e efeito, lei de progresso, lei de reencarnação e lei de conservação, mas também a lei de destruição. E aí a gente tem todo esse conhecimento, por isso que precisa estudar tanto a doutrina espírita para poder passar e tirar de letra. Sabemos que a vida é a continuação aqui da Terra, a continuação de lá, e daqui nós vamos para o outro lado de novo. E nós temos lá do lado de lá vidas em melhores condições,
Então nós temos perspectiva de futuro, nós podemos lidar com as dificuldades, nós podemos vencer as dificuldades e nós vamos concretizar de alguma forma o mundo de regeneração nesse planeta. E a urgência da mudança começa onde? Olha, diz aqui a frase de Richard Simonetti: se quisermos que o nosso futuro seja diferente, devemos mudar o nosso presente, buscando um comportamento compatível com a moral evangélica, que resume o que Deus espera de nós. Você vê, ele falou essas frases e hoje já vive lá do outro lado. Faz poucos anos que Richard desencarnou. Então percebe que a vida é efêmera e que se a gente for viver para ter medo de morrer, a gente não faz nada. Então vamos mudar o presente. É tempo de regeneração, gente. É chegado o tempo, isso é livro dos Espíritos, é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então os espíritos maus, continua o livro dos Espíritos. Então os espíritos maus que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter, travar, parar a marcha das coisas, do progresso, serão excluídos, expurgados da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Quero dizer aos que conhecem pouco de doutrina que o fato de dizermos que os homens maus que vão morrendo, vão sendo expurgados, não significa que todo mundo que morre é mau, porque todo mundo morre, todo mundo desencarna, mas que dentre os que desencarnam, uns são bons e outros são maus, e os maus de verdade, estes não estão voltando para cá. E é isso, da terra à terra, desse caos que nós estamos vivendo até a ordem, o processo está acelerando e eu conto com vocês, eu espero contar comigo mesma para que nós estejamos unidos e sejamos parte da renovação desse planeta. Eu amo de paixão esse planeta, eu amo de paixão essa doutrina, eu amo de paixão compartilhar isso com vocês e eu peço muito a Deus que faça com que haja algum sentido das minhas palavras na vida de vocês, porque vocês fazem toda a diferença no mundo. Vamos encerrar vibrando pelo nosso planeta? Vamos? Então a gente vai respirar, deixar toda a preocupação que eventualmente possa ter pensado, ai meu Deus, essa coisa não vai acabar agora, vamos viver mais um tempo disso. Não, gente, vamos pensar assim, que legal que Deus confiou em nós para vivermos essa experiência, porque Ele sabia que nós poderíamos e já sabíamos como escolher o caminho do bem. Está nas minhas mãos, temos livre-arbítrio para decidir fazer o que é certo ou não, e depois arcar com as consequências dessas decisões. Mas nesse momento, os bons espíritos em massa, grupos e mais grupos de espíritos bons estão trabalhando incansavelmente por nós. Incansavelmente pelo consolo, pela confiança, pelo amor, pela solidariedade, pela fraternidade, pelo respeito, pela fé. E nesse momento nós podemos senti-lo dentro do nosso ambiente, onde estivermos, com quem estivermos, e podemos fazer com que nós e eles juntos, com a fé de que está tudo certo, tenhamos uma expansão dessa energia bendita por todo o nosso planeta. Cada recanto, nenhum lugar deixa de receber nesse instante o amor de Deus, a luz proveniente do grande coração do Cristo e o amparo, a mão estendida dos espíritos de luz, encarnados e desencarnados que trabalham por todos nós. Tenhamos convicção disso e para isso, ao final de cada dia, agradeçamos, Senhor, obrigado por ter vencido mais o dia de hoje, que eu possa entregar o meu corpo ao descanso e espiritualmente ir me fortalecer nas tuas mãos e no teu carinho, no teu colo, para amanhã começar de novo a trabalhar para levar a terra do caos à ordem.
Que Deus abençoe a cada um de vocês e todos aqueles que vocês estão pensando neste momento que precisam de ajuda. Pensem. E a nós, Senhor, tenha misericórdia e nos ajude a ser luz por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, viu? Gente, vamos lá? Vou levar meu filho para São Paulo agora. Que mãe coruja. A gente tem que corujar, né? Deus abençoe. Beijo. Obrigada pelo amor de vocês. Recebam o meu. Que assim seja. Tchau, tchau.